Meus queridos, nós temos aqui um exercício da URGS de 2021 e nós vamos resolver agora. E se vocês derem uma lida aqui no enunciado e observarem a figura, nós temos um octaedro regular, que é essa figura sombreada aqui de dentro. E por octaedro nós conhecemos que é aquela figura que tem 8 faces triangulares regulares. Ou seja, todas as faces desse octaedro ali são triângulos equiláteros. E uma informação importante é que os vértices do octaedro estão sobre os pontos médios das arestas do tetraedro regular, que é esse aqui maior de fora. O tetraedro tem 4 faces, mas nós podemos pensar no tetraedro como uma pirâmide de base triangular. O que nós precisamos calcular aqui é o volume desse octaedro. Então nós precisamos identificar como nós podemos calcular isso aqui. Mas se nós pensarmos em dividir esse octaedro ao meio, por exemplo, cortando por meio desse plano em que tem essas 4 arestas que eu marquei, nós podemos pensar que nós temos 2 pirâmides de base quadrada. Então, para calcular o volume desse octaedro, nós vamos calcular o volume de uma pirâmide de base quadrada e multiplicar por 2. O nosso próximo passo aqui é tentar identificar qual é a medida da aresta dessa pirâmide, porque nós temos que identificar a base, que vai ser quadrada, calcular a área da base, multiplicar pela altura que nós precisamos também calcular e depois dividir por 3. Como eu comentei, o volume desse octaedro vai ser o dobro do volume de uma pirâmide de base quadrada. Eu vou colocar essa informação aqui no canto, porque lá no final eu vou utilizar tudo que eu calculei para finalizar aqui. Então eu vou deixar indicado que o volume do octaedro é 2 vezes o volume de uma pirâmide. Nosso próximo passo é calcular o volume dessa pirâmide, mas nós precisamos identificar as medidas de suas arestas. Por ser um octaedro regular, todas as arestas têm a mesma medida. E nós vamos utilizar a informação de que os vértices desse octaedro estão sobre os pontos médios das arestas do tetraedro regular. Esses triângulos que compõem as faces do tetraedro são triângulos equiláteros, todos têm medida 2. Então nós podemos colocar aqui que desse ponto, desse vértice até o vértice do tetraedro, nós temos 1 da mesma forma que 1 aqui em cima, porque esse ponto é o ponto médio. E aí, como eu já comentei também, nós temos aqui um triângulo que é equilátero e nós temos aqui um ângulo de 60 graus. Nós temos um ângulo de 60 graus, esse triângulo é isósceles, isso significa que esses dois ângulos têm a mesma medida, tem que distribuir igualmente 120, que é o quanto falta para chegar no 180, portanto aqui nós temos 60 e 60. 3 ângulos de 60 graus significa que nós temos um triângulo que é equilátero, todos os lados têm a mesma medida. Então agora nós descobrimos que esse octaedro aqui tem aresta de medida 1. Eu aproveitei esse corte e trouxe esse desenho para servir como um apoio para nós calcularmos o volume da pirâmide de base quadrada. E no passo anterior nós concluímos que todas as suas arestas têm medida 1. Eu já vou deixar indicado aqui tudo por 1. Nós sabemos que o volume de uma pirâmide é calculado por área da base vezes altura sobre 3. Então nós precisamos calcular esse volume, que é a área da base vezes altura sobre 3. A área da base é a parte mais fácil de calcular desse exercício, porque nós temos aqui uma base quadrada de lado 1, então a área da base vai ser 1 ao quadrado, que é igual a 1. E eu já vou colocar que 1 vezes h vai dar h dividido por 3. Então, para nós determinarmos o volume dessa pirâmide, nós precisamos determinar qual é a medida da sua altura, que é a parte mais difícil do exercício. E nós precisamos identificar alguma relação ali para encontrar esse valor. Eu já trouxe esse desenho do triângulo retângulo em vermelho, em que um dos catetos representa a altura, e se nós descobrirmos o tamanho desse cateto e o tamanho dessa hipotenusa, por meio da relação de Pitágoras, nós conseguimos encontrar qual é o valor de h que nós precisamos descobrir. E aqui é fácil de verificar na parte de baixo que esse cateto representa o apótema da base. E o apótema de um quadrado é dado pela metade do lado. Como o lado é 1, esse apótema aqui tem medida 1/2. Um cateto foi determinado, nós precisamos determinar agora a sua hipotenusa. Essa hipotenusa aqui representa a altura desse triângulo que está inclinado. É a altura de um triângulo equilátero. E a altura de um triângulo equilátero é dado por L raiz de 3 sobre 2. Como o lado do triângulo tem medida 1, a altura desse triângulo aqui vai ser 1 raiz de 3 sobre 2, ou só raiz de 3 sobre 2, e eu já vou deixar indicado aqui. O que nós vamos fazer agora é aplicar a relação de Pitágoras nesse triângulo retângulo para descobrir o valor de h. Hipotenusa ao quadrado é a raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, igual cateto ao quadrado, 1/2 ao quadrado. Observem os parênteses para não esquecer de elevar o denominador também ao quadrado, mais h ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3 sobre 4, igual a 1/2 ao quadrado, que é 1/4, mais h ao quadrado. Nós temos 3/4 menos 1/4, nós teremos então 2/4, que é igual a
h ao quadrado. Sem simplificar, eu já vou tirar a raiz quadrada dos dois lados, e o h vai ser raiz de 2 sobre 2. Se nós simplificássemos antes, nós teríamos que fazer uma racionalização, porque nós teríamos um meio e a raiz não pode ficar embaixo. Portanto, a nossa altura é raiz de 2 sobre 2. Agora, é só concluir o nosso exercício, substituindo esse valor de h aqui no volume da pirâmide, e depois de encontrar o volume da pirâmide, substituir aqui para encontrar o volume do octaedro. Então vamos lá. Nós sabemos que o h é raiz de 2 sobre 2, dividido agora por 3 por conta da fórmula do volume da pirâmide. Raiz de 2 dividir por 2 e depois dividir por 3 é a mesma coisa que pegar o raiz de 2 e dividir por 6. Portanto, o volume da pirâmide é raiz de 2 sobre 6. Agora, nós podemos concluir e aplicar aqui no volume do octaedro, que vai ser 2 vezes esse valor que nós encontramos, raiz de 2 sobre 6. E aí é possível de simplificar o 6 e o 2, por exemplo. Aqui embaixo nós ficamos com 3. E o volume do octaedro é a raiz de 2 sobre 3. Nós podemos concluir agora, tem alternativa? Tem. Alternativa C, e nós fechamos o exercício.